Ei família, novamente, bem-vindos a mais um Revocional. Que alegria estar aqui com você. Um salve especial para toda a turma que já está aí no chat desde antes do vídeo começar. Fico feliz pela sua presença e hoje quero compartilhar uma palavra que está pulsando no meu coração. Deus falou muito comigo através dessa palavra e quero compartilhar algumas lições contigo. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 4, versículos 10 ao 17. Êxodo, capítulo de número 4, versículos 10 ao 17. Esse texto diz respeito ao chamado de Deus para Moisés. Deus está chamando Moisés para ser o libertador do Egito. Na verdade, esse diálogo, gente, ele começa desde o capítulo 3. O capítulo 3 inteiro trata já desse diálogo, quando Moisés vê a sarça ardente que não se consumia, mas para que a leitura não se torne extensa, eu quero especificamente ler Êxodo 4, do 10 ao 17, e pontuar algumas coisas com você. Para você que está fora do contexto, e conheça bem por cima a história de Moisés, né, que é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, Moisés, ele nasce no Egito, ele é colocado num cesto e ele é encontrado no rio Nilo pela filha de Faraó. Então, embora Moisés fosse hebreu, ele foi criado como um filho adotivo da filha de Faraó, como um neto de Faraó. Então, Moisés, ele é criado no palácio, ele tem a melhor educação, o melhor preparo, e na verdade ele passa inclusive a fazer parte da linhagem sucessória que reinaria sobre todo o Egito. Só que o que acontece? Embora Moisés tenha sido criado no palácio, ele nunca esqueceu as suas origens. Tanto que, por uma convergência de fatos, Moisés, ele é na prática criado pela sua própria mãe, né? Miriam acaba percebendo que a filha de Faraó acha Moisés e ela vai até a filha de Faraó e fala: você não quer uma moça para cuidar dessa criança? E aí ela indica, né, meio que secretamente a própria mãe de Moisés para ser remunerada para cuidar do próprio filho. Deus tem essas coisas. Então Moisés, ele nunca foi criado distante do povo hebreu. Na verdade, ele foi criado no meio do povo hebreu, mesmo estando no palácio. E aquela essência, aquele chamado com o qual ele nasceu, se aflorou um determinado dia em que ele viu um egípcio espancando um hebreu, um soldado egípcio espancando um trabalhador hebreu que era escravo. Naquele momento ele perdeu as estribeiras, ele acabou matando o egípcio e por conta disso ele teve que fugir. Ele se tornou um fugitivo. Olha isso aqui, a boca já está coçando para entrar em algumas lições aqui, mas não é especificamente isso que eu quero me ater agora. Então Moisés, ele foge, né, com a idade de 40 anos, ele passa 40 anos vivendo no palácio como filho da filha de Faraó, e depois ele foge, e agora ele tem a idade de 80 anos, quando ele tem a visão da sarça ardente, na qual Deus o chama. Então esse diálogo começa desde o capítulo 3 inteiro, e quando chega mais precisamente aqui no capítulo 4, no versículo 10, olha o que diz a palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Essa expressão é muito interessante porque Deus chama Moisés para liderar uma libertação do povo de Israel, e essa libertação não envolvia um combate bélico. Essa libertação envolvia um diálogo diplomático com o faraó, que era o líder político do Egito. Só que, quando Deus dá essa missão para Moisés, o que acontece? Moisés, ele tem uma conduta que muitas vezes nós temos também e acaba sendo um impeditivo para nós cumprirmos o propósito para o qual Deus nos designou. Perceba, Deus tem um chamado para Moisés. Deus fala assim: Moisés, eu quero que você liberte o meu povo. Para você libertar o meu povo, você tem que ir até o faraó e falar com ele. E nesse momento, versículo 10, Moisés começa a olhar para a sua incapacidade e começa a falar com Deus: Senhor, eu não tenho facilidade para falar, né? Eu me atrapalho com as palavras. Em algumas versões está escrito: eu sou pesado de boca. Então ele começa a olhar para a sua incapacidade e ele próprio começa a colocar empecilhos para a missão que Deus o deu. Gente, isso é muito parecido
com as nossas histórias hoje. Quantas e quantas vezes Deus nos chama para algo, seja algo a longo prazo, ou seja algo a curto prazo, ou a médio prazo, que ao invés de nós simplesmente dizermos sim para Deus, nós começamos a colocar empecilhos olhando para a nossa incapacidade, né? E talvez a sua incapacidade ela esteja ressaltada em você por experiências anteriores, né? Talvez, quem sabe, como o exemplo de Moisés, que é o exemplo de falar em público, quem sabe você falou em público quando era pequeno e alguém riu de você. E por isso você se fechou, você criou um trauma. Ou quem sabe foi uma palavra que o seu pai e a sua mãe te deu. Mas enfim, algo que faz você ressaltar a sua incapacidade. Muitas vezes você olha para dentro de si e pensa, Thiago, eu sei para o que Deus me chamou. Muitas vezes eu sei o que eu tenho que fazer em cada situação, mas eu não consigo me sentir capaz, eu não consigo agir mesmo sabendo o que tenho que fazer. Gente, essa é uma questão psicológica e também espiritual muito forte. Deixa eu compartilhar algo com você aqui. Talvez você também já tenha tido um tipo de sonho que eu tinha muito quando eu era pequeno, né? Alguns sonhos, muitas vezes quando eu era pequeno, acontecia uma situação no sonho em que eu precisava fugir de algo, e quando eu precisava fugir de algo, eu fugia assim, sair correndo mesmo, as pernas travavam, as pernas pesavam, e aí de repente eu acordava assustado. Quem já viveu essa situação em sonho? Na vida real nunca vivi, as pernas travarem, mas em sonho, principalmente quando criança, era muito comum eu ter essa reação de querer correr, precisar correr e as pernas travarem. Isso parece muito, né? Assim, de maneira figurada, com situações da nossa vida, onde a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. A gente não consegue exercer a capacidade que nós temos. E, gente, por que isso é importante? Porque guarda no teu coração uma lição que eu quero compartilhar com você. Quando Deus te chamou, Ele já sabia da sua limitação. Quando Deus te chamou, Ele já sabia da sua limitação. Lembro de eu conversar com um amigo, eu era adolescente, e conversar com um amigo, ele havia entregado a vida dele para Jesus, ele estava no primeiro amor, estava evangelizando muitas pessoas, até que o pastor dele falou assim, olha, eu quero que você dê o seu testemunho aqui na igreja. E ele veio conversar comigo, né, falando assim, Thiago, eu me sinto tão incapaz, eu me sinto tão pequeno. E ele começou a ressaltar os defeitos e as dificuldades dele. E eu falei, olha, esses defeitos que você tem são reais. Essas dificuldades que você tem são reais. Mas Deus não vai esperar você ser perfeito para Ele usar a tua vida. E aí eu comecei a lembrar ele, tanto que Ele já está te usando. Lembra tal pessoa que você ganhou para Jesus? Lembra tal coisa que você fez? Lembra isso, lembra aquilo? Deus, quando te chamou, Ele já sabia da sua incapacidade. Deus, quando te chamou, Ele já sabia das suas limitações. Então, Moisés, naquele momento, ele fala, Deus, eu sou pesado de boca. Deus, eu não consigo falar direito. E olha o que vem no versículo 11. O Senhor perguntou a Moisés, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna o homem cego ou faz ele ver? Por acaso não sou eu, Senhor? O que Deus está dizendo é o seguinte. Talvez você olhe para você mesmo e fale assim, Deus, eu não consigo falar direito. Deus, eu não consigo resolver tais problemas. Deus, eu não consigo ser um empreendedor. Deus, eu não consigo ser isso, ser aquilo. E Deus está dizendo assim, olha, quando eu te chamei, eu já sabia que você era tudo isso. Tem uma frase que é clichê, mas ela é muito verdadeira. Às vezes, quando a frase se torna muito repetitiva, a gente despreza o poder dela. Mas é verdade, que diz assim, ó, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, sabe? Deus não fica olhando assim, quem são os melhores do mundo para eu escolher? Não. Deus pega aqueles que Ele quer, e quando Ele pega aqueles que Ele quer, Ele capacita. E quando Deus te chamou, repito, seja para algo de longo prazo, para o que vai demorar a sua vida inteira, ou para uma questão de curto prazo, Deus já sabia de todas as suas limitações. Aí versículo 12 continua, Deus falando, agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Gente, sabe qual é o segredo do nosso sucesso? Nunca é o nosso talento, nunca é o nosso esforço. O nosso talento, ele faz parte do processo,
faz parte da construção do resultado. O nosso esforço ele faz parte do processo e faz parte da construção do resultado. Mas a chave que conecta talento, esforço e circunstância é a presença de Deus. A chave que conecta talento, esforço e circunstâncias é a presença de Deus. Eu conheço pessoas que tiveram talento e tiveram esforço, mas lhe faltou circunstância. Eu conheço pessoas que tiveram circunstâncias e talento, mas faltou esforço. Também conheço pessoas que tiveram esforço e circunstância, mas estavam no lugar errado, faltou talento, não foi chamado para aquilo. Entende? A chave que conecta esses três fatores, talento, circunstância e esforço, é a presença de Deus. O que vai te garantir o sucesso na sua empreitada está escrito aqui no versículo 12. Eu estarei com você. De tudo o que você mais precisa é a presença de Deus. Às vezes, quando Deus te chama para algo, o que importa não é o seu potencial. O que importa é se Deus vai com você. Né? Eu sempre costumo dizer também uma frase muito conhecida que diz assim, com Deus é maioria. Se você está com Deus, você é maioria em qualquer situação. Se você está sem Deus, você pode ter tudo ao seu favor. Se você não tiver Deus, a coisa não prospera. Então Deus fala assim, eu estarei com você. E quando você falar, eu o instruirei a respeito do que deve dizer. E aí Moisés fala, por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Acho interessante essa palavra suplicou. É como se Moisés estivesse implorando a Deus. Não, Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Manda outra pessoa, manda outra pessoa, manda outra pessoa. Gente, isso mexe com a irritação de Deus, sabia disso? Eu quero continuar o texto, que você percebeu algo muito interessante que tem aqui, ó. Versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, e quanto ao seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Gente, eu acho interessante que Deus, ele promove meio que uma saída para Moisés, porque o propósito era maior do que Moisés. Né? Deus queria libertar o povo de Israel. Então, assim, se eu chamei Moisés, eu não vou comprometer todo o processo só porque Moisés se acha incapaz. Mas no versículo 14, poucas vezes você vê isso na Bíblia. A ira de Deus, né? Assim, tirar a paciência de Deus. Imagina você conversar com Deus e Deus está te chamando para algo. Deus está dizendo, eu estou com você, eu vou te instruir, eu vou te capacitar. E de repente Deus se irrita. E o que é que faz Deus se irritar? O fato de Moisés falar, Deus, eu estou vendo o seu poder, eu estou vendo a sua garantia, eu estou vendo as suas promessas, eu estou vendo o seu chamado, eu estou vendo a sua presença, mas eu quero que o Senhor envie outra pessoa para resolver esse problema. Gente, isso é muito mais comum em nossa vida do que nos parece. Como assim muito mais comum? Deus nos mostra um problema, Deus nos chama para ser a solução daquele problema, a gente até se propõe a orar por aquele problema, mas nós não nos propomos a sermos soluções para aquele problema. Certa vez, quando eu estudei a história do avivamento moraviano, uma das frases que mais me chamou a atenção nesse grupo de irmãos, que foi um dos maiores grupos missionários da história que já houve, eles têm uma frase que diz assim, ó, você não pode ter a ousadia de orar por algo que você não esteja disposto a ser a resposta dessa própria oração. Você não pode ter ousadia de orar por algo que você não esteja disposto a ser a resposta dessa oração. Gente, observar os problemas do Brasil é muito fácil. Se colocar como resposta deles é o chamado de Deus. Deus odeia pessoas que dizem, eu estou vendo o problema, eu estou sendo chamado por Deus, mas Deus envia outra pessoa, eu não. Quantas vezes acontece isso em nossas vidas? Família, trabalho, nação, questões espirituais profundas, em que Deus nos mostra um problema. E lembre, toda vez que Deus te mostra um problema, Ele quer te levantar como solução.
Nem sempre Deus vai te levantar como protagonista da solução. E nem sempre Deus vai te levantar sozinho. Na verdade, quase nunca Deus vai te levantar sozinho. Quase que a totalidade ou a totalidade do chamado de Deus para o homem, todo chamado envolve algo que é coletivo. A própria figura da igreja é uma figura muito clara sobre isso. Mas o que você precisa entender é que algo que tira a paciência de Deus, que irrita Deus, é você receber promessas de Deus, receber o chamado de Deus, receber o entendimento de Deus, e você dizer assim, ó, Deus, envia outra pessoa. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber, gente. Talvez você esteja me assistindo aí agora e pensando, se estiver ouvindo um barulho ao fundo, é o avião que está passando aqui. Talvez você esteja me assistindo agora e pensando assim, Thiago, é verdade, é horrível essas pessoas que não dizem sim ao chamado de Deus. Mas nós fazemos isso todo dia de modo muito sutil. Como? Você assistir esse vídeo, ou assistir qualquer outro devocional, e Deus falar claramente e profundamente ao seu coração, mas você não se posicionar como a resposta para a questão que você enxergou. Sabe? Não estou dizendo que para você ser a resposta política do Brasil, você precisa se tornar um candidato. Não estou dizendo que para você ser a resposta na área da saúde, você vai precisar ser o maior médico do mundo. Nada disso. Mas questões simples e práticas que nós enxergamos e Deus nos chama para sermos resposta para as pessoas. E nós dizemos, envia outro, envia outro, envia outro. Toda palavra que nós ouvimos de Deus, que nós entendemos claramente de Deus e nós não nos posicionamos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Deus, envia outro. E sabe por que Moisés falou envia outro? Porque ele olhava para dentro dele e ele não conseguia se enxergar capaz. E mesmo com a promessa de Deus, com os sinais de Deus, com a garantia de Deus, Moisés estava olhando mais para o tamanho da sua incapacidade, mais para o tamanho da sua limitação do que para o tamanho de Deus. Eu desejo profundamente, e eu quero que você nesse momento passe a olhar mais para o tamanho de Deus, para o desígnio de Deus, do que para o tamanho das suas incapacidades. Gente, aqueles que cumprem o seu destino aqui na Terra não são aqueles que são talentosos necessariamente. Não são aqueles que são sortudos necessariamente, como alguns vão dizer. Fulano teve sorte na vida. Não são aqueles que têm contatos necessariamente. São aqueles que dizem sim ao chamado de Deus. Se você tem um chamado de Deus para a sua vida, você precisa dizer sim hoje mesmo, independente das circunstâncias. Moisés era fugitivo, 40 anos fora do Egito, 80 anos de idade. Quem sabe você está dizendo, Tiago, se eu ouvisse essa palavra 30 anos antes, 10 anos antes, 20 anos antes, hoje já estou velho. Moisés começou o seu ministério com 80 anos. Tiago, mas eu não falo bem, Moisés era gago. Tiago, mas eu não tenho contatos, Moisés estava isolado no deserto. A única coisa que vai destravar todas as outras coisas é o sim para o chamado que Deus tem para você. Sabe, isso mexeu muito meu coração. Poucas coisas na Bíblia, não é a única, mas poucas coisas na Bíblia você vai ver escrito assim, Deus se irritou. Uma das coisas que irritam Deus é a gente dizer, Senhor, por favor, envia outra pessoa, quando na verdade Deus está chamando você. Tá bom? Eu oro para que você saia com um incômodo no seu coração dessa live. Eu oro para que Deus desperte algo no seu coração através dessa palavra. E eu quero orar com cada um de vocês. Antes de orar, quero te pedir, deixa o like no vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Vem conosco. Quero agradecer a todo mundo que está no chat aqui comentando durante todo o vídeo. Eu quero orar para selar essa palavra no seu coração, tá bom? Deus, nós te pedimos para que essa palavra ministrada, Pai, eu sei que muitas vezes nós queremos um consolo imediato, mas eu oro para que haja um incômodo imediato. Eu oro para que nós possamos entender que se o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou, não foi a outra pessoa. Que aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, é em nossas mãos que vai acontecer. Pai, eu oro sinceramente, Pai, por todos aquelas que
se encontram observando mais a sua incapacidade e observando mais as circunstâncias do que o seu poder, do que a sua grande mão. Senhor Deus, eu oro para que os olhos dessas pessoas possam estar fixos em Ti e que nas suas almas, nos seus corações, no seu espírito, haja uma profunda confiança de que a sua presença os acompanhará em cada desafio. Quem sabe, Pai, alguém ouviu isso aqui e precisa tomar uma direção na área da família, na área dos negócios, na área dos estudos. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Eu te peço, Deus, encoraja cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bom demais ter cada um de vocês aqui. Quero te pedir, assim que acabar esse vídeo, olha, deixa um comentário, o que é que você achou desse vídeo, o que é que você aprendeu com esse vídeo, como Deus falou com você através desse vídeo. Isso fortalece muito, enobrece com esses testemunhos as pessoas que vão assistir esse vídeo. O YouTube espalha mais, inclusive, tem sido uma bênção essa jornada aqui conosco. Eu desejo muito que essa palavra esteja cravada em seu coração, tá bom? Beijo grande para cada um de vocês, shalom no coração e até a próxima.